Você vai ter uma entrevista com o consulado e quer saber quais são as perguntas mais comuns que o oficial pode te fazer, em especial para o visto de turista. Então, fique aqui nesse vídeo que eu vou contar para vocês. Olá, eu sou Luciana Cazé. Se você curte assuntos sobre Estados Unidos, visto, se inscreve aqui no meu canal para você ficar por dentro de tudo. E hoje eu vou trazer para vocês algumas situações que podem ocorrer durante a sua entrevista para o seu visto. Eu sei que a gente fica muito nervoso quando vai para uma entrevista de visto americano. E a gente realmente gostaria, o que vai ser perguntado durante a entrevista, o que o oficial vai perguntar para mim durante essa entrevista, especialmente para o visto mais comum, que é o visto de turista. Lógico que eu não consigo falar especificamente sobre o seu caso, o que pode ser perguntado na entrevista, mas a gente pode saber basicamente o que acontece em 90% das entrevistas. Bem, vamos começar pela primeira pergunta. Qual que é o propósito da sua viagem para os Estados Unidos? Essa pergunta é feita praticamente em todas as entrevistas. Essa pergunta basicamente é para checar se a sua resposta corresponde mesmo aos requisitos de um visto de turista, para quem está pretendendo um visto de turista, se vai ser uma resposta correta. O que você vai fazer? Você vai passear, viajar, conhecer novos lugares, você vai visitar uma família ou você vai fazer uma pequena viagem de negócios? Qual é o seu propósito para essa viagem nos Estados Unidos? Essa pergunta é uma pergunta muito comum para quase todas as entrevistas. Não sempre, mas quase sempre. Então, se prepare para essa primeira pergunta. E a segunda pergunta mais comum é: quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos? O tempo que você vai ficar não pode ser um tempo muito longo, de acordo com a sua primeira resposta. Se você vai fazer uma visita, você está temporariamente visitando os Estados Unidos num tempo curto. Quanto mais você preparar a sua viagem, você saber exatamente quanto tempo, o local, quais serão os locais, o que você vai fazer em cada tempo da viagem, mais fácil será você explicar isso ao oficial. Então você tem que saber claramente qual é o primeiro dia, o dia do início e o dia do final e o que vai acontecer no decorrer desses dias que você informou. Sua resposta tem que ser clara, precisa, bem específica. Eles não gostam que você dê meia volta e explique outros assuntos que não foi te perguntado. Quanto mais organizada a sua viagem for, você vai dar mais segurança na sua resposta. E o oficial quer ouvir algo de início e fim. Não, por exemplo, eu estou programando uma viagem de mochilão em volta dos Estados Unidos que vai durar aproximadamente, eu acredito que vai durar 5 meses. Não é isso que ele quer ouvir, você está muito incerto. Ele quer saber, eu quero viajar por 30 dias nas minhas férias de dezembro, então eu pretendo ir em dezembro e ficar até aproximadamente 1º de janeiro, dia 2 de janeiro. Você tem que dar essa certeza, essa firmeza para o oficial que está te entrevistando. Quanto mais sucinta e específica a sua resposta, maiores são as chances de sucesso na sua entrevista. Lembre de se preparar, porque qual é o propósito da sua visita aos Estados Unidos e qual é o tempo da sua viagem. Terceira pergunta mais comum na entrevista é: quais são os seus laços no seu país de origem? O que te faz retornar ao seu país de origem? Basicamente é isso que o oficial quer saber. Então você pode responder a respeito de educação, a respeito de trabalho, laços familiares, tudo que te prende ao seu país de origem, você pode responder nessa pergunta, porque ele realmente quer saber se existe algo que te faça retornar ao seu país de origem. Essa é uma das perguntas que acabam negando mais esses vistos de turista, porque o oficial não se sente seguro que realmente você tem laços suficientes que vão fazer você retornar, vão fazer você ter essa necessidade de retornar ao seu país de origem. Então, basicamente, você precisa de convencer o oficial que você tem uma necessidade de retornar ao seu país, porque você
tem empresas, você tem um emprego estável que trabalha há muitos anos. Então, essa é uma pergunta crucial e você tem que saber responder com firmeza. Essas 3 perguntas são as perguntas que praticamente acontecem em todas as entrevistas. Você precisa de estar bem preparado. Eu aconselho até você e sua família estar bem preparados para poder responder a mesma coisa no momento da entrevista. Lembra que você tem que fazer um link entre todas as respostas. O propósito da sua viagem tem que estar alinhado ao tempo da sua viagem. E você também tem que pensar que tem que ser coerente com os laços que te fazem voltar ao seu país de origem. Pense bem nessas 3 respostas e qual será essa lógica que você vai usar na sua entrevista. Você tem que ter certeza que suas respostas são honestas, coerentes e claras. Porque se essas respostas não forem assim, o oficial ele vai ficar confuso, frustrado, inseguro de conceder o seu visto de turista. Antes de ir para a sua entrevista, eu estou falando hoje mais do tema turismo, mas para quem também está nessa jornada do EB2NW, antes de ir para a sua entrevista, treine, não tenha vergonha, se prepare, porque é um momento muito importante. E também, se você precisar de uma ajuda para essa entrevista de preparação, ideias, a gente está aqui para te ajudar nos links abaixo. E eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você vai aproveitar, lembra de curtir aqui para ajudar o nosso canal. Se você ainda não tem a sua entrevista, mas conhece alguém que vai fazer essa entrevista no consulado, lembre sempre de compartilhar esse vídeo. Você pode estar ajudando alguém. Esse foi o vídeo de hoje. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite e eu te vejo no próximo vídeo.